Começo atendendo por videochamada a Luísa Mel, que é a presidente do Instituto Luísa Mel. Bem-vinda e muito obrigado, Luísa. Oi, boa noite, gente. Infelizmente, num momento muito triste, onde o país todo está muito abalado Sim. com esse crime bárbaro feito por esses adolescentes e com essa sensação de impunidade que a gente vive, né? Ainda mais por se tratarem de jovens, a gente está quase certo que nada vai acontecer, né? No máximo, serviços comunitários. Então a gente fica muito desesperado porque não param de acontecer, né? Depois desse caso, já chegaram para mim muitos outros, só essa semana que eu não estou nem conseguindo lidar, de tanta violência, de tanta tristeza. Como alguém tem coragem, né, de fazer tanta maldade para um ser inocente que só nos dá amor, né? Amor incondicional. Primeiro, Luísa, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Eu já acompanho seu trabalho já há muitos anos pela TV. Agradecer por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje ao vivo, a essa hora, para falar de um tema tão relevante. Isso mostra o quão comprometida você é com essa causa. E tratando-se do caso de hoje, essa crueldade contra esses animais, por que você acha, como você mesmo disse, que já recebeu nessa semana após o caso do Orelha, diversas outras ligações com diversos outros casos? Por que isso não para? Isso está sempre se repetindo, na sua opinião? Olha, faz 23 anos que eu estou trabalhando com isso, e é uma pergunta que eu sempre me faço: como podem existir pessoas tão cruéis? Uhum. Mas eu acho que é uma mescla de tudo que vocês colocaram aí. Eu acho que essa falta de legislação severa, eu acho que essa segurança da impunidade, né, que sabem que nada vai acontecer, que não vão ficar presos, acho que isso, sem dúvida nenhuma, ajuda, né, essas pessoas a não terem medo e fazerem essas atrocidades, mas acho que também falta de valores, né? Porque eu tenho até uma corrente agora, não sei se vocês escutaram, falando que tem na internet desafios entre jovens, que eles ficam se desafiando a torturar animais, a bater em Uhum. irmãos. Então, isso realmente é desesperador. Eu acho que a gente tem que voltar a sensibilizar as crianças, os Uhum. jovens, para o que importa mesmo, né? Que é o amor, o valor à vida. Eu acho que a gente está numa sociedade desequilibrada, né? Onde os valores estão sendo perdidos. Então, acho que esse caso tão dramático, onde acho que todo mundo que é pai, em alguns segundos, se colocou nesse lugar, né? Imagina se o Sim. seu filho faz uma atrocidade dessas, mas a gente Uhum. tem ainda os pais que, ao invés de serem firmes, né, diante de uma atrocidade, quiseram proteger os filhos, cometendo outro crime, né, coagindo a testemunha. Então, é muito grave, esse Uhum. assunto é muito sério. E a gente tem todos os estudos que mostram a teoria do elo, né? Que quem começa sendo tão agressivo e cruel com o animal, daqui a pouco vai também agredir uma mulher, um idoso, uma criança, um Uhum. vulnerável, né? Então a gente precisa urgentemente rever nossa legislação e, sem dúvida nenhuma, também a educação e os valores da nossa sociedade, né? Porque não dá, né, para Sim. continuar. Eu acho é uma tristeza muito grande. Assim, eu acompanhei de perto, eu fui até o local, eu participei da coletiva, eu fui até a Uhum. casinha do Orelha, ver toda a tristeza da população. Por onde eu andava em Florianópolis, as pessoas me abraçavam e pediam para eu resolver o caso, né? Infelizmente, eu não tenho esse poder, né, da justiça, Sim. mas eu sou uma ativista e estou aqui para sempre dar minha voz para os animais, né, que não podem se defender sozinhos. Agora, Luísa, uma dúvida. Acho que por esse tanto tempo de dedicação a essa causa, esses 23 anos, você já deve conseguir mais ou menos ter uma ideia desse tipo de perfil, tanto da parte dos jovens quanto dos adultos, porque acho que independe da idade, a gente deve ter casos de violência de homens maduros, de mulheres, de adolescentes. Acho que isso não está ligado à questão mais de gênero, mas está ligado a um perfil. Como é que você vê nesses casos, nessas ocorrências? Dá para a gente desenhar mais ou menos o modelo para a gente ter cuidados especiais quando poder identificar mais ou menos o perfil de uma pessoa que tem esse comportamento? Olha, eu acho que muitos casos são psicopatas mesmo, Uhum. que, né, já nascem.
com essa crueldade. O FBI tem um estudo que mostra que todos os serial killers começam com animais. Né? Por isso é tão importante a legislação ser mais severa, porque eles são realmente um risco para a sociedade. Mas a gente também tem um fator de falta de sensibilidade, eu acho que falta de educação. Eu costumo falar que compaixão e solidariedade tem que ser ensinada sim, né? Uhum. Você que tem um filho, acho que desde pequeno a gente tem que mostrar a empatia, a gente tem que ensinar isso. Eu acho que às vezes, principalmente nesse caso, ou em algumas das pessoas que têm muito dinheiro ou se acham superiores aos outros, né? Acham que podem tudo, acabam não olhando para a dor do outro. Então eu Uhum. acho que tem as duas coisas. Tem o psicopata, que aí nasce, né, um monstro, e tem essas pessoas que são mal educadas nesse sentido, né, de não terem sido firmes em ensinar, olha, o outro sofre, a gente não pode fazer para o outro o que a gente não gostaria que fizesse para a gente, o animal sofre, ele tem dor, ele sente dor, então acho que Uhum. são as duas coisas, aí são dois caminhos aí que a gente tem que, pela lei, coibir, e eu acho que a educação, acho que a sociedade tem que olhar para isso, acho que na escola tem que ser ensinado compaixão, solidariedade, sensibilidade, ao mesmo tempo que esses jogos violentos, que essas redes aí novas que ficam estimulando, né, desensibilizando as pessoas, a gente, por outro lado, através do amor de Deus, da educação mesmo, tem que voltar a sensibilizar as pessoas para o que interessa, né, Uhum. que é a compaixão, a empatia, a solidariedade. Só assim a gente vai construir um mundo mais justo para nós, para os animais também. Agora, como é que a gente pode, Luísa, ser como você, se espelhando no seu trabalho, as pessoas da sociedade, as pessoas comuns, elas ajudarem nessa causa, de que maneira elas podem contribuir para a proteção desses animais, quando elas tomarem conhecimento, suspeitarem de algum caso, de que forma agir? Isso é muito importante que as pessoas denunciem, né? Se as pessoas não denunciam, esses criminosos ficam impunes e eles não param. Se eles perceberam que eles mataram o cão-orelha e dias depois eles tentaram afogar o cão caramelo. Uhum. Então, sim, se a denúncia não fosse feita, se não tivesse essa repercussão nacional, eu não sei quantos animais esses delinquentes já teriam assassinado. Uhum. Então, gente, por favor, denunciem, filmem. Eu sei que às vezes a pessoa fala, ah, só filmou, mas muitas vezes a pessoa, né, fica com medo, não consegue agir no momento. Mas a filmagem é muito importante para a gente ter provas materiais para conseguir punir esses delinquentes, esses assassinos, esses covardes. Então, as pessoas filmarem, elas denunciarem, elas sim serem testemunhas, não se calarem diante do horror, porque hoje é um animal, amanhã pode ser uma criança, amanhã pode ser você. Então, é muito importante que as pessoas não se calem, sejam a voz desses que não podem se defender. E, obviamente, tentem adotar animais, né, que estão na rua. Tem tantos animais em ONGs ou mesmo nas ruas precisando de um lar. A gente sempre fala, quando eles estão na rua, eles estão sujeitos a ter sede, fome, e é todo tipo de crueldade, porque infelizmente tem muitos tipos assim, como esses jovens pelas ruas. Então todo mundo pode fazer um pouco e educar o seu filho. Eu acho que quando a gente é pai e mãe, a gente tem muita responsabilidade, né? Colocar um filho no mundo não é só colocar, você está realmente colocando um ser numa sociedade. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na educação, na socialização e ensinar valores, né? A gente vê às vezes uma sociedade tão corrompida, achando que tudo é dinheiro, né? Achando que o poder ou só o sucesso, e a gente está esquecendo do mais importante, que é o amor pelo próximo, que é a solidariedade, a compaixão. Então, eu acho que esses são os pilares que eu espero que a gente consiga agora passar para essa nova geração, né? Que eu vejo que está bem perdida as redes sociais, a internet. Às vezes a mãe deixa o filho ali no quarto, né? Às Perfeito. vezes você fala, ah, volta a tal horário, mas aí tá ali no quarto com o celular, nessas redes, nesse submundo tão perigoso. Então, aqui é um maior apelo para os pais que olhem o que seus filhos estão assistindo, que ensinem isso, que ensinem que é um ser que sofre, que sente dor, assim como nós. Então, acho que a gente tem que unir todo mundo para a gente não deixar a gente viver em tempos de barbárie, né? Porque isso é uma Perfeito. barbárie, né? Você
quatro adolescentes ali com tudo, eles têm tudo e mais um pouco, saírem, vamos se divertir, então vamos espancar até a morte um cachorrinho dócil que provavelmente foi até eles abanando o rabo, É, achando que ia receber carinho e recebeu pauladas até a morte. isso é muito triste. Luísa, muito, muito obrigado pela sua participação. Te Obrigada, agradeço muito. Seja sempre bem-vindo aqui no Fala que eu te escuto. obrigada. Eu que agradeço vocês abrirem espaço para esse tema que é tão importante para conscientizarem o público de vocês. Obrigada, gente.